Olá, queridos! Estamos de volta aqui para a sequência da lição 153 de Um Curso em Milagres, que diz: a minha segurança está em ser sem defesas. Vamos dar sequência, a gente já fez a primeira parte, como é uma lição longa, eu dividi e a gente vai seguir aqui. E mais uma vez, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal Despertar do Ser, seja muito bem-vindo à nossa página no Instagram despertardoser.ucem. Sejam muito bem-vindos a essa lição de Um Curso em Milagres, pela jornada do professor Kenneth Wapnick. Então a gente faz todos esses exercícios do livro de exercícios de Um Curso em Milagres pela jornada do professor Kenneth. E a diferença tá porque o professor Kenneth comenta a lição, a cada parágrafo, a cada frase, e ele pega todo o assunto que está totalmente relacionado com a lição, ele vai no livro texto e coloca dentro da lição para que a gente conecte e a gente consiga ter uma maior compreensão da lição, certo? Então, vamos entrar novamente para a sala de aula, junto com Jesus. Obrigada, querido. Obrigada. Estamos juntos para lembrarmos uns aos outros do nosso propósito real aqui. Então, a gente entra para dentro da sala de aula com Jesus, com o Espírito Santo, de mente aberta, mãos vazias, sem julgamentos e com a total disponibilidade de aprender esse curso com Jesus, de lembrar, na verdade, da nossa verdadeira identidade, e a gente lembra uns aos outros, né, da nossa verdadeira identidade. Então, a gente estabelece a meta da paz, porque sempre que a gente estabelece a meta da paz antes de qualquer coisa que a gente for fazer, Jesus nos diz, não tem como vir outro resultado, mas a gente tem que estabelecer a meta da paz antes de qualquer coisa. E que Jesus nos oriente, que o Espírito Santo nos oriente, estamos todos aqui para ser verdadeiramente úteis. Certo, meus queridos? Então, quem estava acompanhando a parte 1 da lição 153, sabe que a gente finalizou ali com um comentário do professor Kenneth, falando que esse sistema de pensamento que é defendido, né, pelo ego, ele monta uma moldura dourada que são os nossos relacionamentos, né? E é isso que o professor Kenneth comenta aqui. Essa moldura é um relacionamento especial, ao qual devemos retornar depois, né? E é suficiente entender agora, nesse momento, que é o medo da vingança de Deus na mente que está oculto na parede de defesa do ego, protegendo-nos dessa ameaça divina. No entanto, mais uma vez a defesa meramente reforça nosso medo. Sempre que a gente se defende, a gente está reforçando o medo, levando-nos ainda mais fundo na rede do ego, produzindo ainda mais medo. Então é um círculo vicioso, né? O medo que faz a gente se defender e que produz mais medo. É esse sistema que se mantém funcionando, o sistema de medo do ego. E também aquela parte que eu já falei na parte anterior, de que a gente deve lembrar que tudo é amor ou é medo. Se a gente não tiver naquele lugar de paz da mente, se a gente não tiver experienciando alegria, independente do que a gente parece que está vendo lá fora, se a gente não estiver no amor, é porque a gente está no medo. E o medo, ele vem de diversas formas,
mascarado de diversas formas, com diversas máscaras, né? De rancor, de mágoa, de vitimismo, de, sei lá, inveja, e de próprio medo. Mas tudo é medo. E não é que eu tô com medo porque eu tenho medo de perder alguém especial. Não é que eu tô com medo porque realmente esse ser, essa pessoa que eu tanto amo está doente, prestes a me deixar. É por isso que eu tô com medo. Ou eu não tenho dinheiro, tô sem dinheiro, ou eu não tenho onde morar. E eu tô com medo pelo meu futuro. Tá aqui a razão. Os meus olhos veem, os meus ouvidos ouvem. Eu tenho razão. Eu tenho justificativa para o meu medo. Não é? É isso que o ego nos diz. Mas na verdade, todo e qualquer sentimento que não seja amor, que não seja paz, é medo mascarado por outras formas. Raiva, mágoa, tudo que a gente estava falando. E como é libertador, porque então eu não vou mais pedir ao Espírito Santo que me ajude para que cure fulano, ou que impeça que o meu casamento tenha fim, ou que impeça que eu seja demitido, ou que o Espírito Santo me ajude a arrumar um emprego. Não é nada disso. Tudo isso, todos esses sentimentos, essas emoções que advêm desse monte de problema diferente, que na verdade é um problema só, a nossa crença de que a gente se separou, de que a gente é um corpo. Então, a gente na verdade só deve pedir uma coisa, que o Espírito Santo desfaça o medo na nossa mente, porque o medo, mais uma vez, é um efeito da culpa na mente. Culpa é causa, efeito é o medo, medo da retaliação de Deus. Então todos os nossos pedidos, todas as nossas orações deveriam acabar num pedido só. Que o Espírito Santo desfaça o medo na nossa mente. Então, seguindo mais adiante, agora voltando na lição, Jesus nos diz: tu que sentes as suas garras de ferro sobre o teu coração, não compreendes o quanto te fizeram sacrificar. Não reconheces o que já fizeste para sabotar a santa paz de Deus pela tua defensividade. A gente, quanto mais se defende, menos paz a gente experimenta. Jesus quer que entendamos do quanto desistimos para assegurarmos nossa individualidade. A gente desistiu do céu. Nós sacrificamos nossa identidade como Cristo e, portanto, nossa felicidade, paz e alegria, tudo para ser um indivíduo, um ser especial, uma personalidade, um corpo. Nós jogamos fora a perfeita unicidade do nosso ser e, em seu lugar, erigimos um ídolo de especialismo, um mundo de medo e ameaça, de separação, na qual todos perdem e ninguém vence. O início do capítulo 26 elabora esse tema importante sobre o papel do corpo em manter o pensamento de ataque e de separação, primeiro de Deus e depois dos nossos irmãos. E então Jesus nos diz, na dinâmica do ataque, o sacrifício é uma ideia-chave. Quem não vive aqui achando que a conquista, que a paz, que a felicidade, que a alegria, que
todas as conquistas vêm de um sacrifício. É o pivô em cima do qual todas as transigências, todas as tentativas desesperadas de ganhar com uma barganha e todos os conflitos conseguem um aparente equilíbrio. É o símbolo do tema central, segundo o qual alguém tem que perder. Ele evidentemente focaliza o corpo, pois é sempre uma tentativa de limitar a perda. O corpo é um sacrifício em si mesmo, uma desistência do poder em nome de salvar um pouco de si mesmo. Porque quem não se vê totalmente enredado e aprisionado por um corpo. Tá aí o sacrifício. Ver um irmão em um outro corpo, separado do teu, é a expressão do desejo de ver uma pequena parte dele e sacrificar o restante. É a expressão do desejo de ver somente uma pequena parte do irmão e o restante, toda a integralidade, a unicidade toda, ser sacrificado. E enquanto vês o teu irmão como um corpo, a parte de ti, separado em sua cela, estás exigindo um sacrifício dele e de ti mesmo. Que sacrifício maior se poderia pedir do que fazer com que o Filho de Deus se perceba sem seu Pai? E seu Pai sem seu Filho? No entanto, todo sacrifício exige que eles estejam separados, um sem o outro. A memória de Deus tem que ser negada se alguém pede qualquer sacrifício de qualquer pessoa. Mas, deixa eu fechar esse vidro aqui, gente, tá vindo um friozinho, daqui a pouco começa a espirrar. Não posso ter um frio, a pessoa não podia ter nascido aqui no Rio Grande do Sul. Ai, ai. Mas o professor Kenneth diz... Como é que é? Como diria um artista lá, quem sabe faz ao vivo ou não, né, gente? Calma. Mas o professor Kennedy nos dá boas notícias, que são: podes perder de vista a unicidade, mas não podes sacrificar a sua realidade. E nem podes perder aquilo que queres sacrificar. Ai, gente, desculpa. Viu? Eu disse que eu ia esperar. De novo. Podes perder de vista a unicidade, mas não podes sacrificar a sua realidade. E nem podes perder aquilo que queres sacrificar. E nem impedir que o Espírito Santo realize a sua tarefa de te mostrar que aquilo não foi perdido. Essas são as boas notícias, que não importa toda a nossa insanidade, nada se perde do que a gente verdadeiramente é, da resposta de Deus para nossa ideia insana, nada se perde. É impossível a gente não voltar para casa, tanto que a gente já voltou. Só que a gente insiste teimosamente em rever todo esse filme de separação e retorno. Mas eis aí o final feliz, né? E Jesus continua na lição: pois contemplas o Filho de Deus apenas como uma vítima a ser atacada por fantasias, sonhos e ilusões que ele mesmo fez. Apesar de ser indefeso na presença de tudo isso, necessita apenas de defesas por meio de mais fantasias e sonhos, nos quais ilusões da sua própria segurança o confortam. Então, tendo ouvido o ego,
acabamos acreditando que destruímos nossa identidade como Cristo, substituindo-a pelo ser separado do ego que diz ser o Filho de Deus. Nós nos defendemos contra ameaças percebidas até que nossa única consciência é em relação a nós mesmos no mundo. O herói vitimado de nossos sonhos e o vilão vitimador nos sonhos de outra pessoa. Nós somos vítimas do que outros fazem a nós, pois eles sentem que nós fizemos isso a eles. O ego nos convence. O que nos levou originalmente a fazer o mundo? O ego nos convence a temermos ser vitimados pela retaliação raivosa de Deus. E aí, o nosso medo. Ai, tô com medo de ficar desempregado, tô com medo de ficar velho e sozinho, tô com medo da minha velhice ser de doença, de solidão. Tô com medo de que me assaltem. Tudo é o mesmo, tudo é o mesmo. A gente deu realidade à historinha do ego que nos diz que Deus vai se vingar de nós. Mas, se o Espírito Santo desfizer esse medo, a causa do medo também não existe mais. É isso que a gente estava falando no início. Né? Essa crença insana é inventada. É claro, como tudo em que acreditamos sobre o mundo, corpo e salvação. Tudo isso serve ao propósito de justificar nossos pensamentos de ataque, a raiva que obedientemente serve à necessidade do ego de tornar o pecado real, mas visto em outra pessoa que merece nossa ira. Assim a paz do céu é negada. Cristo crucificado ainda outra vez. E o professor Kenneth traz pra gente essa passagem do Manual de Professores, que diz, em que Jesus diz: a volta da raiva, sob qualquer forma, mais uma vez fará cair a pesada cortina e com certeza há de voltar a crença em que a paz não pode existir. A guerra é aceita novamente como a única realidade. Agora tens que soltar a tua espada novamente, embora não reconheças tê-la retomado outra vez. Mas aprenderás, ao lembrar-te, que ainda que vagamente agora, como a felicidade era tua sem a espada, e portanto não podes deixar de tê-la retomado como defesa. Para um momento agora e pensa nisso. É o conflito que queres ou a paz de Deus é uma escolha melhor? O que te dá mais? Uma mente tranquila não é uma dádiva pequena. Minha nossa, gente, a paz perfeita. A gente tem só o reflexo da paz aqui, mas acredito que todos nós, como estudantes sinceros de um curso em milagres, a gente já teve um reflexo do que é sentir paz, em que a gente não precisa de nada, não precisa atacar, não precisa se defender, mas principalmente a gente não precisa de nada, que a gente simplesmente é. E a gente faz esses exercícios nesse instante, agora. O que eu preciso agora, nesse instante? Se a gente fizer esse exercício com total sinceridade, junto com Jesus, a gente vai ver que nesse instante agora, a gente não precisa de nada. Mas eu preciso de remédio, eu preciso de dinheiro, eu preciso aliviar minha dor. Mas se tu for ver, tudo isso é algo que é no futuro. No agora, no real agora, no instante santo, tu não precisa de nada.
E quando a gente consegue encontrar essa paz, nossa, a gente pode responder essa pergunta para Jesus. Uma mente tranquila não é para ti uma dádiva? Uma mente tranquila não é uma dádiva pequena, ele diz, né? Ele afirma, na verdade. A pergunta é, não preferirias viver a escolher? Não preferirias viver a escolher morrer? Como sempre, Jesus nos pede para entendermos as consequências da nossa decisão pelo ego e de obedecermos seus ditames de culpa, ataque e defesa. Queremos ser felizes ou miseráveis? Viver ou morrer? Despertar do sonho ou continuar adormecidos? A escolha é nossa. E um curso em milagres nos ajuda a vê-la claramente para que possamos escolher voltar para casa. E mais uma vez, essa escolha que a gente escolheu pelo ego não é um pecado. Jesus está sempre nos dizendo, foi apenas uma escolha equivocada e equívocos a gente somente corrige. Então a gente permite que o Espírito Santo corrija a nossa escolha equivocada pelo ego, sem culpa. Porque não foi pecado, foi um equívoco na escolha. E a gente pode a cada instante escolher de novo. Voltamos-nos agora para a ausência de defesas, que está logo além do sistema de defesas do ego. E Jesus nos diz, ser sem defesas é força. Ser sem defesas, como é usado no Curso em Milagres, não tem nada a ver com comportamento. De novo e de novo. Não sei quantas vezes o professor Kennedy fala isso, mas é necessário. Tal coisa num curso em milagres não tem nada a ver com comportamento. Tal coisa num curso em milagres não tem nada a ver com comportamento. Ser sem defesas não tem nada a ver com comportamento. Num curso em milagres, né? Porque no mundo é diferente. Tudo é virado de cabeça para baixo. Isso não significa que se um estranho invadir sua casa com uma faca e o ameaçar, você simplesmente ficar parado lá e não faz nada. Ou que você permite que seus seres amados sejam feridos ou mortos. Jesus está falando da atitude mental, nunca do comportamento do corpo. Ser sem defesas, portanto, é um sistema de pensamento enraizado em nossa decisão pelo Espírito Santo, nossa verdadeira força. Nesse ponto não precisamos de defesa, que é necessária apenas para proteger nosso ser individual. Pecado, culpa e medo são as defesas iniciais que o ego usa, e o mundo completa suas defesas. No entanto, quando escolhemos o Espírito Santo e escolhemos contra a separação e a favor da unicidade como Cristo, não existe mais nada a defender. Gente, basta a gente parar por um instante, entrar para dentro, olhar para a mente e ver todos os nossos pensamentos antes de que um ladrão invada a tua casa. O que tem por trás do medo de que um ladrão invada a tua casa para assaltar a tua casa, por exemplo? A culpa está ali. A crença de que um ganha, outro perde. Para eu ter, outro tem que perder. Para outro ganhar, eu tenho que perder. É o sistema de pecado, culpa e medo na mente, que a gente tornou real na mente e agora a gente vai projetar e aí realmente você vai ser assaltado, você vai sofrer alguma coisa, porque está na mente. Então é a atitude mental. Se a nossa atitude mental for sempre pedir que o Espírito Santo desfaça o medo na nossa mente, desfaça os equívocos na nossa mente, desfaça a culpa na nossa mente,
que a gente a cada instante escolha de novo com que maneira, com que olhos, com que óculos nós vamos olhar todas as circunstâncias do dia. É a atitude mental que vai curar e muito provavelmente vai te livrar de um assalto. Porque ao invés de você seguir o script de ataque do ego, você vai ter escolhido pelo script de cura, de amor e de perdão do Espírito Santo. Então você já aprendeu a lição. Não vai ter necessidade de estar passando por isso para depois perdoar. Já perdoa antes, na atitude mental. Conforme continuamos, vamos ver que a verdadeira ausência de defesa simplesmente significa escolher o Espírito Santo como nosso professor, pois ele nos lembra do nosso ser. Vamos ver o que Jesus disse aqui antes. Então, ser sem defesas é força. Testemunha o reconhecimento de Cristo em ti. Ser sem defesas e viver num mundo sem pensamentos de medo, ataque ou ameaça reflete a escolha do tomador de decisões. Lembra? Atitude mental. Reflete a escolha do tomador de decisões pelo Espírito Santo, a memória de quem somos como Cristo. Assim nos tornamos uma manifestação do que significa fazer a escolha certa. No panfleto que ele mencionou, né, sobre a psicoterapia, o professor Kenneth mencionou, Jesus explica essa dinâmica no contexto da psicoterapia, enfim. Na verdade, a ausência de defesas do terapeuta se torna o cerne do processo de cura, em que Jesus nos diz na psicoterapia: um homem louco defenderá suas ilusões, porque nisso vê a sua própria salvação. Assim atacará aquele que tenta salvá-lo, acreditando que o está atacando. Esse círculo curioso de ataque e defesa é um dos problemas mais difíceis com os quais o terapeuta tem que lidar. De fato, essa é a sua tarefa central, o núcleo da psicoterapia. O terapeuta é visto como alguém que está atacando aquilo que o paciente tem de mais caro, o seu retrato de si mesmo. E como esse retrato veio a ser a segurança do paciente, assim como ele a percebe, o terapeuta não pode deixar de ser visto como uma fonte de perigo real, a ser atacada e até mesmo morta. O psicoterapeuta, então, tem uma tremenda responsabilidade. Ele tem que parar o ataque sem atacar e, portanto, sem defender-se. É sua tarefa demonstrar que as defesas não são necessárias e que a indefensividade é força. Esse tem que ser o seu ensinamento, se é que a sua lição vai ensinar que é seguro ter sanidade. O que não pode ser por demais enfatizado é que os insanos acreditam que a sanidade é a ameaça. Esse é o corolário do pecado original. Acredita-se que a culpa é real e inteiramente justificada. Portanto, é função do psicoterapeuta ensinar que a culpa, sendo irreal, não pode ser justificada. Quem justifica algo que não é real? Mas também não pode oferecer segurança. E assim ela não pode deixar de continuar a ser tanto indesejável quanto irreal. Por testemunhar a anulidade do sistema de pensamento de culpa, ataque e defesa do ego, o terapeuta demonstra a existência da mente certa, modelando o resultado de ter escolhido contra o sistema de pensamento da mente errada do ego. Isso reforça
a habilidade do paciente de fazer a mesma escolha, atestando o reconhecimento do Cristo nele. Talvez te lembres que o livro-texto, Jesus dizendo isso na lição, talvez te lembres que o livro-texto afirma que a escolha é sempre feita entre a força de Cristo e a tua própria fraqueza, vista a parte de Deus, a parte de Cristo, na verdade. Quando escolhemos o Espírito Santo, estamos escolhendo a força de Cristo. Quando escolhemos o ego, estamos escolhendo a fraqueza. O leitor, sem dúvida, se recorda dessa importante passagem perto do final do texto, a qual as declarações acima se referem, é do capítulo 31. Sempre escolhes entre a tua fraqueza e a força de Cristo em ti. E o que escolhes é o que pensas que é real. Simplesmente pelo fato de nunca usares a fraqueza para dirigir as tuas ações, não deste a ela nenhum poder. E à luz de Cristo em ti, é dado o controle de tudo o que fazes. Pois trouxeste a tua fraqueza a Jesus, a Cristo, e Ele te deu a sua força em lugar dela. O que a gente faz quando a gente dá um passo atrás com Jesus? É a luz de Cristo em nós que controla o que a gente faz. É isso quando a gente dá um passo atrás para olhar com Jesus. Lembre-se, o ego nunca quer que nos lembremos de que temos uma mente que sonha o sonho. E, portanto, pode exercer seu poder para corrigir o equívoco de termos escolhido a fraqueza em vez da força. Caramba, gente! É gratidão eterna para Jesus por esse curso, né? Eu vou ler de novo, tá? Na verdade, é o nosso professor, nosso querido professor Kennedy que fala essa frase aqui. E eu vou repetir. Lembre-se, o ego nunca quer que nos lembramos de que temos uma mente que sonha o sonho e, portanto, pode exercer seu poder para corrigir o equívoco de termos escolhido a fraqueza em vez da força. Pode exercer seu poder para corrigir o equívoco de ter escolhido o ego ao invés do Espírito Santo. É isso. E aquele que é sem defesas não pode ser atacado, porque reconhece uma força tão grande que o ataque é loucura ou um jogo tolo que uma criança cansada poderia jogar quando fica sonolenta demais para lembrar-se do que quer. Não é? Aquela criança que a gente diz assim, gente, tá chorando, esperneando, porque tá com sono, mas por que não dorme em vez de ficar chorando? Né? Porque tá sonolenta demais para lembrar-se do que quer, do que é bom para si. Lembra que Jesus fala ali que a gente não sabe a diferença da alegria e da dor, da tristeza, né? O que a gente deve pedir que Ele nos mostre o que é dor e o que é tristeza, o que é alegria e o que é tristeza, porque a gente não sabe. Jesus relega esse mundo e seu sistema de pensamento de separação a um jogo tolo de uma criança, que uma criança poderia jogar. Isso não significa que quando você escolhe o Espírito Santo, as pessoas não podem atacá-lo de forma comportamental, mas que você não vai perceber isso dessa forma. Percebendo sua tolice conforme se lembra de rir diante da diminuta e louca ideia. É que nem uma criança bem pequenininha quando ataca a gente porque tá com sono querendo dormir. A gente não... Ela
né, parece nos atacando na forma comportamental, mas a gente não percebe isso dessa forma. A gente não percebe como um ataque, não percebe como um ataque pessoal, quando uma criança tá ali morrendo de sono e ao invés de dormir chora, sapateia, esperneia. Não é pessoal, a gente não vê isso, não percebe isso como um ataque pessoal, né? Mais uma vez, nada num curso em milagres deveria jamais ser construído de forma comportamental. Seu foco está apenas em qual sistema de pensamento ou professor escolhemos. Isso é difícil porque vemos a nós mesmos como corpos que podem ser atacados, atingidos, magoados, vitimados, né? No campo de batalha, em vez de mentes existindo além do sistema de pensamento do ego. Por isso que a gente se sente atacado, porque a gente se vê como corpos e não como mente. Enquanto estamos dormindo e esquecemos-nos do despertar que nossa mente sã realmente quer, sonhamos com a devastação e a dor. Sonhos que parecem muito reais para a mente do sonhador. Como Jesus explica aqui no capítulo 27, não é fácil perceber a brincadeira quando em tudo em sua volta os teus olhos contemplam as pesadas consequências da culpa, mas sem as suas causas insignificantes. Sem a causa, os efeitos parecem sérios e tristes de fato, mas são apenas decorrências, e é a sua causa que não decorre de nada e não passa de uma brincadeira. Então, não é fácil perceber que tudo é uma brincadeira quando a gente sente as consequências e os efeitos da culpa na mente. Um dos desafios mais difíceis que confrontam os estudantes de um curso em milagres é enfrentar o ataque sem ataque. Como vimos descrito na passagem de psicoterapia antes lá, né? Tal ausência de defesa só é possível, mais uma vez, quando a pessoa não está mais exclusivamente identificada com o corpo. É o propósito do curso nos ajudar a mudar da identificação com o corpo da mente errada para uma identificação com a mente certa. Só vendo as próprias experiências como salas de aula, na qual o significado do perdão, a mudança do ego para o Espírito Santo, pode ser aprendido, a ausência de defesas realmente se torna uma meta significativa e relevante. Dito de outra forma, o perdão é possível apenas quando nos lembramos de que somos o sonhador do sonho e não a figura. Nós somos aqueles que está observando o ator lá no palco, né? Esse é o significado da seguinte declaração do texto, capítulo 27. Pois não reagirias de forma alguma a figuras de um sonho que soubesses que estava sonhando, que elas sejam tão odientas e más quanto puderem. Não poderiam ter nenhum efeito sobre ti, a não ser que tenhas fracassado em reconhecer que esse é o seu sonho. Uma vez cientes da natureza do sonho, ele realmente nos parece um jogo tolo que uma criança cansada poderia jogar, do qual não queremos mais participar. Defensividade, Jesus nos diz, é fraqueza. Proclama que negaste o Cristo e passaste a ter medo da raiva do Pai. Quando negamos quem somos como Cristo, acreditamos que pecamos. A culpa inevitavelmente se segue a isso e nós esperamos a punição de Deus. Quem não iria se sentir fraco confrontando com o poder espantoso de um Deus irado e vingativo? Por isso a gente sente tanto medo de tudo.
Medo da própria sombra, como a gente diz. O que pode salvar-te agora da tua delusão de um Deus irado, cuja imagem amedrontadora acreditas ver agindo em todos os males do mundo? O que mais senão ilusões poderiam defender-te agora, quando o que estás combatendo são apenas ilusões? O ego nos diz que existe um Deus irado em nossas mentes, e o mundo é nossa proteção. Lembre-se, assim como é dentro, é fora. Os chamados mal e pecado em nossas mentes é o que fizemos do mundo, nada mais nem menos. Quando pedimos ajuda a Jesus para olharmos através dos seus olhos, o mundo não é transformado. Nós simplesmente reconhecemos que o seu sonho de medo não é nada. Feito no ódio para atacar Deus, ele permanece o que é. No entanto, nossa atitude em relação ao mundo muda, pois agora nós rimos diante de sua simples tolice. A causa do mundo, que é a crença no pecado, nunca aconteceu. E então, o efeito do pecado, que seria sofrimento e morte, nunca aconteceu também. Assim nós sorrimos gentilmente conforme dizemos novamente. Capítulo 27. Sem a causa, os efeitos parecem sérios e tristes de fato. Porque sem a causa, sem a mente, a gente saiu da mente, a gente não sabe que a gente é o sonhador do sonho. Então os efeitos, que é a cena que a gente está vendo lá no palco da vida aí, os efeitos parecem sérios e tristes de fato. Porque sem a causa, a gente não lembra que a gente é mente, a gente não lembra que é a gente que está projetando todas essas cenas. Mas são apenas decorrências. São decorrências do sonhador do sonho, né? Da mente culpada que está projetando. Mas são apenas decorrências. E é essa sua causa que não decorre de nada. Então, essa causa não decorre de nada, porque não aconteceu nada disso. E não passa de uma brincadeira, de mau gosto, vamos dizer assim. O Espírito Santo percebe a causa, rindo gentilmente, e não olha os efeitos. Como então as ilusões de luta podem ser levadas a sério? E aqui Jesus nos diz na lição, ou nos pede, né? Hoje não brincaremos com tais jogos infantis. Quantos estudantes leem isso? O professor Kenneth falando. Quantos estudantes leem isso e dizem a Jesus: quanto você quer apostar? O jogo infantil do especialismo, ataque e medo, dificilmente é um jogo para nós. A gente acha muito real. E não vamos desistir dele sem luta. Nossa própria existência depende desses sonhos de dor e morte. E seguindo na lição, né, Jesus pediu que a gente não brinque com tais jogos infantis, pois o nosso propósito verdadeiro é o de salvar o mundo e não queremos trocar por tolices a infinita alegria que a nossa função nos oferece. Não queremos deixar a nossa felicidade nos escapar porque um fragmento de um sonho insensato atravessou por acaso as nossas mentes e tomamos por engano as figuras do sonho pelo Filho de Deus e seu instante fugaz pela eternidade. E aqui o professor Kenneth diz que um fragmento de um sonho insensato que atravessou por acaso as nossas mentes é a diminuta e louca ideia, a qual na verdade nunca aconteceu de forma alguma. Em vez de rirmos, nós a levamos a sério e afirmamos nossa identidade como figuras no sonho. Feitas para serem altamente vulneráveis, essas figuras de vitimação justificam percepções de ataque e defesa. Por quê?
Jesus continuamente pergunta: por que iríamos escolher esse diminuto instante de medo e ódio, defesa e ataque, em vez da alegria de voltarmos para nosso lar eterno? E Jesus nos pede que hoje a gente olhe para o que vem depois dos sonhos e reconheçamos que não precisamos de defesas porque fomos criados inatacáveis, invulneráveis, né? Sem qualquer pensamento, desejo ou sonho no qual o ataque tenha qualquer significado. Agora não podemos ter medo, pois deixamos todos os pensamentos amedrontadores para trás. E sendo sem defesas, estamos seguros. Agora serenamente certos da nossa segurança e da salvação, certos de que cumpriremos o propósito que escolhemos à medida que o nosso ministério estende a sua bênção santa através do mundo. Então agora não podemos mais ter medo, pois deixamos todos os pensamentos amedrontadores para trás. Lembra? Causa e efeito. Por que a gente acha que a gente precisa atacar para se defender? Porque primeiro a gente tornou real a ideia de ataque e defesa na mente. E então a gente vai experienciar isso lá fora, projetando isso lá fora. Mas quando a gente passa a escolher o sistema de pensamento do Espírito Santo, a gente não dá mais realidade para pensamentos de ataque e defesa. Então não é mais o que a gente vai experienciar. E se a gente experienciar mais uma vez, a gente não vai ver como um ataque pessoal. Então, mas aí o professor Kenneth diz que isso não significa que tudo em seu dia transcorrerá suavemente. Não importando o que aconteça externamente, você será pacífico, porque escolheu Jesus como seu professor e companhia. Assim você escolheu a memória de quem você é como Cristo, cuja força vai sustentá-lo conforme você atravessar o seu dia. Essa é a simples e gentil fundação para a ausência de defesas, como lemos nessa adorável descrição da sexta característica dos professores de Deus, que diz: os professores de Deus aprenderam como ser simples. Eles não têm sonhos que necessitem de defesa contra a verdade. Eles não tentam fazer a si mesmos. Sua alegria vem da sua compreensão de quem os criou. E o que Deus criou necessita de defesa? Perguntem aí. Reflitam vocês. O que Deus criou necessita de defesa? Ninguém pode vir a ser um professor de Deus avançado enquanto não compreender inteiramente que defesas não passam de tolos guardiões e ilusões loucas. Quanto mais grotesco o sonho, mais firmes e poderosas aparentam ser as suas defesas. No entanto, quando o professor de Deus finalmente concorda em olhar para o que vem depois delas, descobre que ali não havia nada. Lentamente, no início, ele se deixa ser desenganado, porém aprende mais rápido à medida em que aumenta a sua confiança. Não é o perigo que vem quando se abre mão das defesas, é a segurança, é a paz, é a alegria, é Deus. Quem em sua mente certa não iria querer isso em vez de viver sob o jugo dos ciclos duplos de culpa, ataque e ataque-defesa? Essas lições nos ajudam a voltar à sanidade e aceitar a expiação para nós mesmos. Aprender essa aceitação é nosso ministério. As assim chamadas coisas santas, sagradas e importantes que acreditamos que devemos fazer são irrelevantes. Sempre tente se lembrar que um curso em milagres é apenas sobre mudarmos nosso sistema de pensamento, da culpa para a sanidade, do ódio para o perdão, da defensividade para a ausência de defesas. E Jesus pede que a gente fique em silêncio, imóvel,
pensando no quanto é santo o teu propósito, como descansas em segurança, intocável no interior da luz do teu propósito. Os ministros de Deus escolheram que a verdade esteja com eles. Quem é mais santo do que eles? Quem poderia estar mais certo de que a sua felicidade está inteiramente garantida? E quem poderia estar mais fortemente protegido? De que defesas poderiam necessitar aqueles que estão entre os escolhidos de Deus? Pela sua eleição e também pela sua própria. Pela eleição de Deus, né? De que defesas poderiam necessitar aqueles que estão entre os escolhidos de Deus pela sua eleição, pela eleição de Deus e também pela sua própria? Nós sabemos que somos escolhidos por Deus quando o escolhemos. Não tem nada de especialismo aí. Deus não escolhe um em detrimento de outro para ser seu professor. Apenas quem aceita seu chamado, quem o escolhe. Desnecessário dizer isso, não tem nada a ver com Deus. Uma vez que escolhemos contra Ele, somos nós que temos que corrigir o equívoco e agora o escolhermos de volta. Assim encontramos nossa paz, pois na quietude da mente, não mais sitiados pelo furacão da culpa e do ataque, a escolha quieta contra a defensividade emerge com clareza cristalina. E Jesus diz que a função dos ministros de Deus é ajudar os seus irmãos a escolherem como eles o fizeram. É isso que fazemos como um ministro ou professor de Deus. Para usarmos o termo do Manual dos Professores. Pela nossa paz e amor, não necessariamente pelas nossas palavras, né? Pela nossa paz e amor, mais uma vez, pelo que está na mente. Lembramos aos outros da escolha da nossa mente certa que diz com efeito: pelo fato de eu ter feito essa escolha e o Filho de Deus ser um, você pode fazer a mesma coisa. Na verdade, se eu tiver escolhido corretamente, você também já o fez. Nesse sentido, então, nos tornamos como Jesus, sua manifestação, assim como ele é a do Espírito Santo. Pois quando ele se ergueu do sonho da morte, nós estávamos com ele. E é o que diz o esclarecimento de termos. Tu és a sua manifestação nesse mundo, manifestação de Cristo. Teu irmão te chama para que sejas a sua voz junto com ele, a voz de Cristo. Sozinho ele não pode ser o ajudante do Filho de Deus, porque sozinho ele não tem função. Mas junto contigo ele é o brilhante Salvador do mundo, cujo papel nessa redenção tu completaste. E lhe dá graças a ti, assim como a ele, pois te ergueste com ele quando ele começou a salvar o mundo. E é assim, né, gente? É aquela escolha, né? A nossa escolha pela paz e amor não necessariamente precisa ser pelas palavras, mas pela escolha na mente, porque lembra aquele ditado que diz que quando dois não querem, quando um não quer, dois não brigam? Então, se um escolheu pelo amor e pela paz, escolheu pelos dois. Pelo amor e pela paz verdadeiras, né? Porque às vezes a gente escolhe ficar em silêncio numa discussão, por exemplo, mas a gente tá lá com ataque na mente. Ataque ao outro, ataque a si mesmo. Não é esse silêncio. É a escolha verdadeira pela paz, escolher pela paz ao invés de estar certo, né? Nosso ministério é amadurecermos e nos tornarmos como Jesus. O símbolo da escolha da mente de ser sem defesas em vez de defensiva. O leitor pode se lembrar do inspirador poema de Ellen, Uma Oração a Jesus,
no qual rezamos a Jesus para nos tornarmos como Ele. Olha como é que é essa oração a Jesus. Uma criança, um homem e então um espírito. O poema termina com essa oração. Um retrato perfeito do que eu posso ser, você mostrou a mim, que eu posso ajudar a renovar a visão falha dos seus irmãos. Conforme eles olham para cima, que eles não olhem para mim, mas apenas para você. Deus então elegeu a todos, Jesus nos diz, mas poucos vieram a reconhecer que a vontade de Deus é apenas a sua própria. Essa é uma referência à correção do curso, ao conhecimento. Gente, deixa eu voltar aqui falando, né? Deus elegeu a todos, mas poucos vieram a reconhecer que a vontade de Deus é apenas a sua própria vontade, porque a nossa vontade como Cristo é como a vontade de Deus, né? E essa é uma referência à correção do curso, ao conhecido verso do Evangelho. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Na verdade, num Curso em Milagres, Jesus diz, essa é uma passagem da Bíblia de Mateus, né? No Evangelho. No texto, no livro texto de um Curso em Milagres, Jesus corrige dizendo, todos são chamados, mas poucos escolhem escutar. Em outras palavras, Deus chamou ou elegeu todas as suas crianças, porque somos parte dele, todos. No entanto, uma vez que em nossa loucura acreditamos tê-lo deixado, escolhemos contra o seu amor. Nós agora precisamos escolher a favor dele, escolher de novo, reconhecendo o nosso equívoco e percebendo que a sua vontade é a nossa própria. Seguindo na lição, Jesus nos diz que enquanto falhamos em ensinar o que temos aprendido, a salvação espera e a escuridão mantém o mundo numa prisão miserável. Tampouco aprenderás que a luz veio a ti e que de fato escapaste. Né? Tampouco aprenderás que a luz veio a ti e que de fato escapaste, porque foi a resposta de Deus àquela ideia insana, né? Aquele diminuto momento, instante insano em que a gente acreditou em separação, mas a gente já teve a resposta de Deus no mesmo instante dizendo que não era possível a gente se separar. Então, só que enquanto a gente falha em ensinar o que a gente tem aprendido, a salvação espera. E a gente tampouco vai aprender que a luz veio a nós e que de fato escapamos naquele mesmo instante, né? Pois não verás a luz até oferecê-la a todos os teus irmãos. Então, nunca vamos saber que a luz está em nós enquanto nos agarrarmos à escuridão do sistema de pensamento do ego. E nós refletimos essa luz em vez do mundo ensombrecido do ego, quando não vemos mais nossos irmãos como separados de nós. E Jesus diz que à medida que eles a tomam das tuas mãos, tu a reconhecerás como tua, né? Vamos voltar lá na lição. Então, quanto a gente falha em ensinar o que a gente tem aprendido, né? Então, à medida que eles a tomam das tuas mãos, é isso mesmo. Eu tenho que ler, às vezes, gente, ali na parte anterior para entender esses pronomes. À medida que eles a tomam das tuas mãos, os nossos irmãos, à medida que eles as tomam, né, o que a gente ensina, a gente reconhece que a luz é nossa também, né? Então, pode-se pensar na salvação como um jogo com o qual crianças felizes brincam.
Ela foi planejada por aquele que ama suas crianças e quer substituir os seus brinquedos amedrontadores por jogos felizes que lhes ensinam que o jogo do medo se foi. Então, o jogo feliz é o perdão, né? Ainda uma ilusão, porque na verdade, no céu, de onde a gente nunca saiu, o perdão não é necessário, né? Mas aqui dentro do sonho, o perdão ainda é necessário, né? Mas ainda é uma ilusão. Mas diferente dos jogos ilusórios do ego, cujo propósito é assassinato, sofrimento e morte. O jogo feliz do Espírito Santo que desfaz toda a culpa, ódio e dor. Assim, seus jogos alegres de perdão substituem os jogos amedrontadores de julgamento do ego, o que é alcançado por olharmos com Jesus para as circunstâncias que trazem dor e ansiedade, e depois, além delas, para a verdade. A seguinte passagem elabora a imagem evocativa de brinquedos inofensivos que denotam o sistema de pensamento do ego. É do capítulo 30, tá, gente? Use... Só um momentinho. Voltando aqui. Capítulo 30, tá, gente? É que domingo, né, gente, as crianças estão em casa, né? É isso. Só isso, tá? Os exaustivos e insatisfatórios deuses que fizeste são brinquedos inflados de criança. A brecha que não existe é preenchida com brinquedos de inúmeras formas. Cada um nunca foi o que pensavas, mas tu não estás em perigo. No entanto, está ela, essa criança, a criança de Deus, né? Está ela à mercê de seus brinquedos? E podem eles representar qualquer ameaça para ela, para as crianças de Deus? Todas as ilusões são apenas brinquedos, minha criança. Portanto, não te lamentes por elas. A sua dança nunca te trouxe alegria. Tampouco eram coisas para assustar-te, nem para te dar segurança caso obedecessem às tuas regras. Elas não devem ser estimadas nem atacadas, mas apenas contempladas como brinquedos de criança, sem qualquer significado próprio. Vê um significado nelas e verás todos. Não vejas nenhum e elas não te afetarão. Ver nossos relacionamentos especiais como brinquedos de criança é a forma de convertê-los de jogos de pesadelo em jogos felizes. Assim nós aprendemos a sorrir diante da nossa tolice por termos dado a esses brinquedos poder de perturbarem nossa paz e distorcerem a visão unificada do Filho de Deus. Voltamos na lição em que Jesus diz que o seu jogo, o jogo do Espírito Santo, instrui com felicidade porque não há perdedor. Todos os que jogam não podem deixar de ganhar e na vitória de cada um está assegurado o ganho de todos. O jogo do medo é posto de lado, com contentamento, quando as crianças chegam a ver os benefícios que a salvação traz. Assim é desfeito o cerne do sistema do ego, de um ou outro, de se eu vivo alguém tem que morrer, se eu venço alguém tem que perder. O contrário é verdadeiro também, se outra pessoa vive ou vence, eu morro ou perco. Nada disso. O jogo do Espírito Santo desfaz o ensinamento do ego, ensinando que na verdade ninguém perde e todos vencem. Assim, se você estiver envolvido em uma situação na qual existe perda, em pensamento, não necessariamente em comportamento, perceba que você tem que ter escolhido o ego como seu professor. Se está sentindo que está perdendo. Ou se está sentindo que está ganhando e que o outro vai perder, né? A única exigência para trocar de professores, portanto, é a disponibilidade de pedir ajuda
para ver além do ego de outra pessoa, percebendo o pedido de ajuda que está oculto nela, assim como está oculto em nós. De novo, cai a minha lâmpada aqui, gente. Tá bom, deixa assim. Com Jesus, nós olhamos além da aparente escuridão para a luz brilhando em nós como um, pois assim é a luz, é uma. Pedir ajuda assegura que vamos recebê-la, pois ela só pode ser a memória de luz que nos impele a pedir por ela. Enterrada em nossas mentes como proteção para o ego, a luz, no entanto, pode ser vista em outro. Pode ser vista em outro quando perdoamos nossa projeção. A escuridão da qual tentamos nos esconder por vê-la do lado de fora, em nossos ídolos especiais, os brinquedos de pecado do ego. Essa passagem maravilhosa resume a essência da mudança da escuridão projetada dos interesses separados para a luz dos interesses compartilhados. Vamos lá ver, gente, é do capítulo... O professor Kennedy não colocou aqui. Ele não mencionou qual o capítulo, mas tá aqui. Pequena criança, a luz está aqui. Tu estás apenas sonhando e os ídolos são brinquedos com os quais sonhas que estás brincando. Quem tem necessidade de brinquedos a não ser as crianças? Elas fingem que governam o mundo e dão aos seus brinquedos o poder de se locomoverem, de falarem, de pensarem, de sentirem e de falarem por elas. Entretanto, tudo aquilo que os seus brinquedos aparentemente fazem está nas mentes das crianças, que com eles brincam. Mas elas anseiam por esquecer que elas próprias inventaram o sonho no qual os seus brinquedos são reais e não reconhecem que os desejos que eles têm são os seus próprios. A criança tem medo de seus pensamentos e os atribui aos brinquedos em vez de a si mesma. E a realidade deles vem a ser a sua realidade, porque parecem salvá-la de seus pensamentos. Caramba, nunca tinha pensado nisso. Contudo, eles mantêm os seus pensamentos vivos e reais, só que vistos fora dela, onde podem voltar-se contra ela pela traição que ela faz a eles. Ela pensa que necessita deles para poder escapar dos próprios pensamentos, porque pensa que os seus pensamentos são reais. E assim ela faz de qualquer coisa um brinquedo, para fazer com que seu mundo permaneça fora dela e brincar de ser apenas uma parte dele. Caramba! E Jesus segue aqui, agora vamos ver, ele colocou o capítulo 29, que Jesus diz que há uma época em que a infância deveria passar e acabar para sempre. Não busques reter os brinquedos das crianças. Põe todos de lado, pois já não necessitas deles. O sonho do julgamento é um jogo de criança, no qual coisas ruins parecem acontecer a ela, a criança, né? Não, no qual coisas ruins parecem acontecer e ela tem medo de todo o caos em um mundo que pensa que é governado pelas leis que ela mesma fez. No entanto, o mundo real não é afetado pelo mundo que ela pensa que é real. O mundo real ainda é apenas um sonho, mas as figuras mudaram. Elas não são vistas como ídolos que traem. É um sonho no qual ninguém é usado para substituir alguma outra coisa, nem interposto entre os pensamentos que a mente concebe e aquilo que ela vê. Ninguém é usado como algo que não é, pois as coisas infantis foram todas postas de lado. E o que uma vez foi um sonho de julgamento, agora mudou e veio a ser um sonho no qual tudo é alegria, porque esse é o propósito que ele tem.
Só sonhos que perdoam podem entrar aqui, pois o tempo está quase no fim. Ai, como é maravilhoso ouvir isso, né, gente? Ó, começou a luz do sol de novo. E as formas que entram no sonho são agora percebidas como irmãos, não em julgamento, mas em amor. Tu que brincastes de estar perdido para a esperança, abandonado por teu pai, deixado só no terror de um mundo amedrontador, enlouquecido pelo pecado e pela culpa, sê feliz agora. Aquele jogo acabou. O problema é que o cerne daquele jogo permanece nossa identidade individual. Assim, se você responder a essas palavras dizendo: isso não é maravilhoso? Ah, meu Deus, olha só o que o professor Kenneth fala aqui, gente. Agora já senti que pegou no meu pé, no meu calcanhar de Aquiles. E eu vou fechar essa janela, peraí. Pronto. Olha só, eu já disse coisa mais maravilhosa, né? Quando ele disse aquele jogo acabou, eu disse, nossa, que coisa mais maravilhosa. Aí o professor Kenneth diz assim, o problema é que o cerne daquele jogo permanece nossa identidade individual. Esse jogo é quem eu sou, quem eu acho que sou. A Ana, o personagem, a personalidade, meus papéis, o que eu vivo aqui, os prazeres que eu vivo aqui. É tudo isso que está em jogo, esse jogo. Assim, se você responder a essas palavras dizendo isso não é maravilhoso, como eu acabei de falar, provavelmente não as terá entendido de verdade. O jogo que acaba não é apenas o de dor, pecado, culpa e medo, mas um jogo de especialismo e autoimportância. Olha o terceiro olho lá, gente. Terceiro olho. Ai, caramba, deixa eu fechar mais essa janela. Feito. Agora tem que ligar a luz, né? Paciência. Tá longa essas lições, né, gente? Mas vamos lá. Que agora eu já tive uma bofetada aqui do professor Kenneth dizendo, tu tá achando maravilhoso, né? Não é só o jogo de dor que acabou, é um jogo de autoimportância, de especialismo que acabou também. Esse jogo está terminado, mas você não vai escolher tê-lo enquanto se agarrar ao seu ser especial. O leitor pode se recordar que a frase um mundo amedrontador enlouquecido pelo pecado e pela culpa foi retirada de uma passagem penetrante do texto que expõe a verdadeira natureza do mundo, que diz: o mundo que vês é um sistema ilusório daqueles a quem a culpa enlouqueceu. E agora Jesus pede que venha um tempo de quietude, em que deixemos os brinquedos de culpa e trancamos para sempre os nossos estranhos e infantis pensamentos de pecado fora das mentes santas e puras das crianças do céu e do seu Filho, e do Filho de Deus. Quem jamais iria se referir ao pecado como estranhos e infantis pensamentos? Só alguém que olhe para ele de fora do sonho, como Jesus faz em Um Curso em Milagres. Dessa perspectiva, de fora do sonho, o pecado é realmente estranho e infantil. O mundo e o sistema de pensamento que o fez só são aterrorizantes quando você está dentro deles. Pois então você acredita que destruiu o céu e que sua própria existência foi construída sobre a tumba de Deus. Esses dificilmente são pensamentos estranhos e infantis. Portanto, sempre que você se sentir tentado a tornar um aspecto da sua vida diária terrível, faça uma pausa e pense que se você pedir ajuda a Jesus, vai perceber que isso é realmente estranho e infantil. Observe então para ver você se ressentindo por
ter o que considera tão importante. Amor especial ou ódio especial, reduzido à frase de Jesus, de que isso, né, é realmente estranho e infantil, né? No entanto, na extensão em que podemos escolher a pureza e santidade da nossa identidade como Cristo, uma das crianças do céu, nessa extensão vamos permitir que Jesus fale conosco sobre nossos pensamentos estranhos e infantis de especialismo e salvação. Gente do céu, é muita coisa. É muita coisa. Eu vou finalizar essa lição aqui e vou seguir numa terceira parte, tá bem? Mais uma vez, queridos, gratidão por estarem comigo até aqui. E a gente se vê na terceira parte da lição 153, tá bem? Grande abraço, até já!